Fala-se muito em ser vitorioso, em culto da vitória, em ser um vencedor. Quem são esses vencedores do Apocalipse? Pessoas prósperas, inteligentes, bem-sucedidas. Quem são esses vencedores? Pastores midiáticos, mulheres do poder. Afinal, quem são esses vencedores? Olá, eu sou o Sérgio Marcos, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Apocalipse Sem Medo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curta a nossa página do Face e compartilhe com seus amigos, irmãos na fé, né? Porque o assunto hoje é um assunto muito pertinente. Quem são esses vencedores? Nós estamos num olhar nas igrejas da Ásia, nas 7 igrejas da Ásia, e para essas 7 igrejas o Senhor prometeu recompensas aos vencedores. E observando essas promessas, podemos ter uma ideia do conceito bíblico de vitória e quem são esses vencedores. Então a gente vai dar uma olhada nas igrejas, por exemplo, os vencedores de Éfeso. Para eles é prometido o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para os vencedores de Esmirna é prometido não sofrer o dano da segunda morte. Aos vencedores de Tiatira não basta vencer, é necessário fazer a minha vontade até o fim, diz o Senhor, só então receberá autoridade sobre as nações. Também é prometida a estrela da manhã. Aos vencedores de Pérgamo é prometido o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Aos vencedores de Sardes é prometido ser vestido de branco e jamais ter o seu nome apagado do livro da vida e ser reconhecido, preste atenção, diante de Deus e dos seus anjos. Aos vencedores de Filadélfia serão feitos coluna do santuário de Deus. E por último, aos vencedores de Laodiceia é prometido o direito de se assentarem com Cristo no seu trono. Então, qual é o significado bíblico de ser um vencedor? Essa é talvez a mais importante mensagem do livro do Apocalipse, anote aí, tá? O desafio de ser um vencedor. Quando você lê o livro do Apocalipse, você e eu somos desafiados a sermos vencedores. Para os cristãos do primeiro século, ser um vencedor significava tornar-se digno da eternidade. É isso que a gente percebe nas promessas que Jesus faz às 7 igrejas da Ásia. Quando naquele tempo alguém pregava sobre vitória, na mente dos irmãos significava prevalecer frente às tentações para negar a Cristo. Se você perguntasse para algum irmão, ei irmão, só vitória? Está na bênção? Está no óleo? Na mente dele estou conseguindo resistir às tentações para não negar o meu Senhor Jesus Cristo. Tá? Agora, quem pensa assim hoje é criticado como escapista, alienado, fanático, antissocial. Né? Olhando para os crentes do primeiro século, é impossível atribuir a eles esses adjetivos. Eles foram martirizados por sua fé e mesmo assim o número de discípulos se multiplicava extraordinariamente. Sabe por quê? Eles viviam o cristianismo puro e simples. Tá. Uma exegese mais apurada dessa palavra grega, vencedor, tem a ver com conquistar, fazer jus a uma premiação. Era uma metáfora esportiva, militar, né? E era algo muito bem entendido para eles, mas não como nós entendemos hoje. Tá? Essa palavra vencedor significava vencer sobre um inimigo subjugado. Nada a ver com esse sucesso social, saúde perfeita,
desse evangelho deturpado, abraçado por grande parte da cristandade evangélica de hoje, não só no Brasil, mas na América Latina, no mundo como um todo. Quem deseja ser um vencedor? Eu creio que você, ao ver o título desse vídeo, deve ter imediatamente pensado assim: poxa, é sobre vitória? Me interessa. Escrever um pastor conquistar adeptos logo, simpatizantes, é ele montar um canal sobre vitória, ou um culto sobre vitória, ou um retiro sobre vitória. As pessoas vão, porque de modo geral as pessoas se sentem derrotadas, né? Financeiramente, emocionalmente, familiarmente. Falou em vitória, tem até igrejas com esse nome, né, estampado na fachada. Quem deseja ser um vencedor? Um estudo atencioso, não é um estudo qualquer, um estudo atencioso do Apocalipse revela que nossa vitória, meus queridos, está em Cristo. A vitória do cristão está no Senhor Jesus. Fora de Jesus não há vitória alguma. Tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo é terreno, tudo fica aqui. Cristo venceu, meu querido. É o único que pode se auto-intitular ser um vencedor. Então, a partir daí, nós podemos começar a entender quem são esses vencedores de Apocalipse. Bom, os vencedores do Apocalipse, para começo de conversa, são os que vencem o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Mundo aqui nesse texto é cosmos, e o contexto nos faz entender o mundo das pessoas, o mundo da sociedade, o mundo do sistema. Isso é muito importante. Do jeito que as pessoas se organizam e interagem, né? A questão do ego, da vaidade, dos princípios que levam as pessoas a tomarem decisões e fazerem suas escolhas, isso é mundo. E mais que isso, esse texto fala sobre vencer o sistema fundamentado na glória humana, nas ilusões que muitas vezes perseguimos em busca de nossa própria vontade, nossa própria glória. Vencer o mundo significa isso, lembrar que somos igreja, eclesia, aqueles que são tirados para fora. Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Vencer o mundo é fazer questão de não se identificar com a sua iniquidade. Bom, quem são esses vencedores? Os que vencem o mal com o bem. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O termo mal no original refere-se a algo prejudicial, danoso, perverso. Vencer o mal com o bem não é aplicar retaliação, torcer para que o inimigo se dê mal, né? Vingança, revide. Os que agem assim são mundanos. Recentemente nós sofremos aí um estelionato, e a primeira sensação que a gente tem é de rogar todo tipo de praga sobre essas pessoas. Mas a gente lembra o quê? Caramba, eu sou cristão. Eu devo vencer o mal que me fizeram, desejando o bem para essa pessoa. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam. Gente, isso não é utopia. O Sermão do Monte é para mim, é para você. Se a humanidade praticasse o Sermão do Monte, fechavam-se as cadeias, os presídios, não haveria necessidade de polícia, não haveria necessidade de câmera de vigilância. O que Jesus fez ali no Sermão do Monte é dizer como o reino de Deus deveria funcionar. E ele funciona na vida de muitos que, apesar dessa parafernália que se virou o movimento gospel, ainda há pessoas praticando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que uma delas seja você. Que bacana isso, né?
Não se deixem vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esses são os vencedores do Apocalipse. Os que agem assim, na mente do Espírito Santo, são os verdadeiros vencedores e não os derrotados. Tá? Quem são esses vencedores? São os que vencem a morte. São os que vencem a morte. 1 Coríntios 15, verso 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Não tenha medo da morte, meu querido. Jesus ensinou a gente: não temam os que matam o corpo e nada mais podem fazer. Temam aqueles que depois de matar o corpo podem lançar a alma no inferno. Apesar que tem muito pastor aí que já não acredita no inferno, diz isso para a sua igreja, e o pior, as suas igrejas acreditam neles. Eu não devo temer a morte, mas eu devo temer um Deus que, além de ele ter poder de matar, porque tudo pertence a ele, lhe é dado também, ele tem o poder de jogar essa pessoa no inferno. É sério isso aí. A morte está sendo tragada, engolida pela vitória da ressurreição. Querido, Jesus ressuscitou, ele eliminou a morte. Há uma frase de um teólogo, que eu não me lembro o nome dele agora, mas assim, ele escreveu um artigo, um livro, ou há um capítulo, um dos livros dele, dizendo assim: a morte da morte na morte de Cristo. Se deu um nó na sua cabeça, dá um pause, volta o vídeo e ouça essa frase de novo, porque o tempo é curto. Ela está sendo engolida, a morte está sendo engolida pela ressurreição. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu li recentemente um livro sobre cristãos perseguidos, naquele período mais crítico de tribulação, milênio, um livro sobre o futuro. E de repente aquele irmão estava encurralado, ele ouviu alguns tiros, ele desmaia, e quando ele acorda, ele está cercado de pessoas do lado dele, ele olha para elas e olha para o ambiente totalmente diferente de onde ele desmaiou, e ele pergunta para elas: o que aconteceu? Elas dizem: nós não sabemos, só sabemos que você acabou de acordar. Ele disse: onde eu estou? E aos poucos ele se levantou e descobriu que estava num lugar totalmente diferente, numa realidade totalmente diferente. E eles disseram: olha, nós estamos aqui, todos nós, aqui aguardando a ressurreição, num lugar maravilhoso, chamado paraíso. Querido, a morte de um cristão não tem nada a ver com a morte do ímpio, do incrédulo. Creia nisso. Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue, sofreu, padeceu, desceu aos infernos, ressuscitou. Para quê? Para nos dar vitória sobre a morte. Então, ser um vencedor é vencer o mundo, é vencer o mal com o bem, é vencer a morte. Esses são os vencedores do Apocalipse. Por isso que o nosso tema aqui é Apocalipse sem medo. Porque quem lê o Apocalipse com medo, na verdade não está entendendo o Apocalipse. O Apocalipse não foi deixado para aqueles irmãos do presente século aumentarem no seu medo, crescerem no medo, não, mas crescerem na esperança de uma vitória conquistada com sangue na cruz do Calvário. O tema dessa nossa série, Apocalipse sem medo, reflete exatamente isso. É o tema central do Apocalipse, chamados para vencer. Foi assim que os irmãos lá do primeiro século ouviam essa mensagem. Tá? Eles venceram o mundo, eles venceram o mal, eles venceram a morte. E a Bíblia chama todos os cristãos a serem mais que vencedores. Eu estava procurando no original da Bíblia, que palavra é essa? Hipernical, que significa supercampeões. Com Jesus Cristo é assim que nós somos. Qualquer outro conceito de vitória é falso.
Qualquer ideia que sugira sucesso aos olhos do mundo é uma ideia de vitória diabólica, é feitiçaria. Para ser bem sucedido, você precisa se qualificar profissionalmente, isso no sentido financeiro, tá? Para você ser uma pessoa vitoriosa no sentido do mundo, nas coisas materiais, você precisa se qualificar profissionalmente, você precisa administrar corretamente os seus bens, você precisa ser honesto, precisa ser generoso, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E aí você, através desses mecanismos sociais, sob a bênção de Deus, talvez você prospere. Mas nunca espere de braços cruzados ou com campanhas de uma semana, de um mês, tá? Obter favores sem o suor do teu rosto, porque foi assim que Adão conquistou o que ele tinha. É assim que o cristão honesto conquista suas coisas até hoje. Filipenses capítulo 3, 18 a 21 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidamente eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Que a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia do seu poder de dar e subordinar a si todas as coisas. Tá certo? Então, o anseio que você tem na alma, meu querido, sei lá quais são os seus anseios com respeito a essa vida, a esse mundo, nada pode satisfazer. Os desejos e sonhos que nós possuímos, os mais profundos, jamais poderão ser saciados com dinheiro, com conquistas materiais. Esse mundo não consegue encher o vazio do anseio da nossa alma. Só na glória celestial nós saberemos o que significa felicidade. Para isso Jesus morreu numa cruz. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida que transborda para a vida eterna. Tá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou num coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa pátria está lá em cima. Quem são esses vencedores? São os que perdem sua vida aqui para ganharem a sua vida lá. Marcos 8,35, Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, salvá-la. Lembre-se que os primeiros cristãos viveram o Apocalipse sem medo, porque eles contemplavam a recompensa, eles contemplavam o galardão. A certeza da eternidade para eles era mais palpável que o pão nosso de cada dia. Tá? Isso não os isentava de responsabilidades sociais. Eles tinham que varrer a casa, eles tinham que levantar cedo, eles tinham que dormir tarde, eles tinham que pagar suas contas. Mas a igreja do primeiro século vivia o exato equilíbrio entre o anseio pela eternidade e as responsabilidades diárias. Aquele povo foi um povo admirável. Eles ouviram a exortação que dizia, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Eles viveram esse equilíbrio entre o anseio pela vida eterna e as responsabilidades diárias e sociais. Isso é ser um vencedor. Amém? Eu quero orar por você. Pai, obrigado por mais um vídeo, por conseguir chegar até mais um vídeo, Senhor. E essa pessoa que está agora assistindo esse vídeo,
está recebendo uma mensagem vinda do Espírito de Deus pelas páginas da Bíblia Sagrada. Instrui ela, Senhor, orienta ela agora, não apenas nos seus ouvidos, na sua mente, mas que essa palavra encontre morada no seu coração e possa colocá-la no rumo da verdadeira vitória. Eu te agradeço por poder chegar no lar de cada um, no celular, no tablet, na TV, no notebook de cada um, Senhor, com uma mensagem de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, curta lá, dá uma curtida, dá um like, tá bom? Deixe seu comentário. Se você não gostou, dá um dislike também, não tem problema. Eu queria que você compartilhasse com seus irmãos, com o seu pastor, com a sua liderança. Vamos passar para frente essa mensagem linda de vitória, a vitória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.